Fala pessoal, Mário Pisani na área aqui, ó. Olha só, fazendo um vídeo aqui para a gente ver aí como é que foram os dias aí entre o índice e o dólar. Mas antes, não esqueçam de deixar um like aqui para mim no canal do YouTube, compartilhar com seus amigos aí, pessoal, e se inscrever no canal, tá? Mas o like aí, o mais importante de todos aí, para a gente ter um bom crescimento desse canal. Olha só, pessoal, vamos lá. Falando aí sobre a movimentação dos mercados, começando pelo movimento do índice futuro. Então, deixa eu compartilhar aqui. Já está compartilhado a tela junto com vocês. Vamos lá, então, pessoal, falando aí sobre esses movimentos. Pessoal, a movimentação para o índice, né? Então, hoje foi um dia bem interessante dentro do índice futuro. Vimos alguns trades aí muito bacana, tá? Entre os seus movimentos, eu vou apagar tudo aqui para a gente começar do zero e ver aí como é que ficou todas essas movimentações. Então, vamos lá. Primeira coisa, tá? Índice futuro, a abertura dele, pessoal, foi dada nessa barra aqui, barra número 1. Repara que aqui ele estava dentro de uma zona de armadilha de abertura. A gente tinha aqui a resistência dessa movimentação, o suporte, e olha como as médias aqui elas estavam intercalando, né? E o preço intercalando nela. Então, quando abriu, ela não ajudou muito na primeira barra do dia. Só que logo imediatamente, pessoal, quando a gente viu a abertura do mercado, a gente percebeu, bom, barra 1, veio a barra 2 com a barra 3, e ela formou o que a gente chama de primeiro movimento clássico metade. O que é o primeiro movimento clássico metade? Impulso, correção até a região de 50% de Fibonacci, com uma barra de reversão. Então, nesse movimento, tá? A gente marcou esse topo dessa movimentação para uma possibilidade de compra e nós marcamos aqui esse pullback e projetamos aí o alvo para cima. Aqui, imediatamente, ela saiu com compra nessa movimentação. Um stop ficaria aqui no suporte do Candle 3. Assim que bateu os alvos, eu poderia conduzir o stop 0 a 0, barra, barra, ou média móvel de 9, ele me tiraria no 0 a 0. Esse foi um trade aqui dentro do índice futuro, tá? O próximo trade que nós vimos aqui na movimentação do índice futuro, pessoal, foi essa arrancada mais forte. E nessa arrancada mais forte, a gente viu a possibilidade dele sair numa volta em V. O mercado mostrou que estava querendo sair aí pela volta em V, só que a gente percebeu o seguinte nessa movimentação. Ele fez o pullback aqui pelo Candle 10, o Candle 11, que aqui informação não dá para perceber agora pelo Candle já fechado, faltava aí 1 minuto para ele fechar, nem isso. Ele era uma barra que tinha máxima e mínima maior do que a máxima e mínima do Candle anterior, formando aqui o que a gente chama movimento de venda nessa movimentação. Esse movimento de venda aqui, pessoal, chamou muita atenção para a gente para colocar aqui uma volta em V. Imediatamente, quando a gente acompanhou esse movimento, a gente viu aqui que estava trazendo um padrão vendedor, teria um stop pelo ponto aqui do topo anterior, e nesse movimento aqui, pessoal, tá? Ele foi estopado. Repara que também aqui foi um pullback dado pelo gráfico de 2 minutos. O pullback de 2 minutos que fez aqui com a média móvel de 20 perdeu aí esse suporte, tá? Então esses foram os movimentos até então aí do índice. A gente viu a possibilidade da arrancada, foi o pivô clássico, e a possibilidade da volta em V, que seria a frustração. Aí a gente acompanhou, voltou ali nos 5 minutos e acompanhamos aí o mercado pelos 5 minutos. Acompanhando o mercado pelos 5 minutos, a gente viu que ele estava fazendo esse pivô de alta. Eu recusei a entrada aqui para esse pivô de alta, porque eu já tinha feito o primeiro movimento aqui, tá? Então aqui eu tinha que ter a batida na 20 para o rompimento, power breakout. Lembra que, pessoal, se o mercado faz o pivô aqui atrás, o segundo pivô não é legal. O legal é quando ela faz o power breakout, né? Então, você tem que fazer sempre uma combinação. A combinação é o seguinte, ó. Eu tenho impulso, correção, pivô clássico. Movimentação para power breakout, continuação. Esse é um contexto. O outro movimento, tá? Seria impulso, já o power breakout e a movimentação de ida dele, aí pode ser que ele faça um pivô lá para frente. Então, identificou que está desse formato, espera o próximo bater na média móvel de 20, tá?
Identificou que o formato dele está desse jeito, o segundo não precisa bater na média móvel de 20. Então, é assim que tem que fazer nas movimentações aí do mercado, ok? Então, esse foi o outro movimento do índice que abriu aqui um padrão comprador desse Power Breakout. Era um movimento clássico. Dessa movimentação clássica, nós tínhamos aqui esse movimento para o lado comprador e ele tinha alvos aqui para cima, só que ele acabou sendo estopado pelo stop ou do 20 ou pelo 18, depende de quem colocou. Na movimentação posterior, dentro do índice futuro, ele rompeu a 20, foi com tudo para baixo e rompeu a 200. No que ele rompeu a 200, a gente identificou aqui um pullback. Identificamos esse pullback, marquei a mínima do candle 32. Assim que ela foi perdida, a gente colocou essa venda. Eu tinha uma venda aqui, detalhe que ele fez um pullback de pré-rompimento, um stop que poderia ser mais curto, e o alvo aqui do primeiro pivô ou do pivô mais curto de pré-rompimento, ele foi batido. Aqui foi um trade, dava para conduzir o stop para o 0 a 0, trazer pela média móvel de 9. Então, independente de tudo, o índice futuro contabilizou um trade bom de ganho no primeiro movimento, tá? Uma volta em V curta que acabou levando num stop, um power breakout levando num stop e um pivô de pós levando numa movimentação muito boa ali para baixo. E agora à tarde, né, olhando o mercado, pessoal, é aquilo que eu falei. Se ele faz o primeiro pivô, o segundo eu tenho que esperar bater na 20. Então essa venda aqui no candle 46 é uma venda que está errada. Se você vendeu o candle 46, está errado. Por que está errado? Porque aqui ele deu na 9 e rompeu. Aqui ele tem que fazer na 20. Eu tenho que ter essa alternância. Se eu faço um pivô clássico, o outro tem que ser em formato de power. Se eu faço um pivô que bateu na 9 e rompeu, o outro tem que bater na 20 para romper. Porque senão o mercado começa a ficar exaustivo e isso é ruim, tá? Então você tem que fazer essa alternância. E aí, no caso aí do índice futuro, quando ele bate na 20, no caso aqui, ele acabou rompendo para o lado positivo. Não trouxe um contexto aqui tão claro de pullback, mas deixou dois gifts aí para movimentação de reversão. E agora há pouco aí, ele acabou deixando um pivô de pós-rompimento na média móvel aqui de 200, com essa barra vermelha, né? Com essa barra, um pivô no rompimento, que poderia até ter pensado numa movimentação de um trade aqui para cima, aonde conseguiria chegar perto do primeiro alvo e fazer a proteção. Esse é o movimento do índice futuro. Agora, falando do dólar futuro na movimentação, o dólar futuro, vamos apagar aqui esse movimento do dólar. Trazendo aqui, pessoal, dólar futuro, olha só, a abertura dele, tá? Movimentação dele de abertura, ele estava dentro do caixote deixado na sexta-feira, que era esse caixote maior. Então, eu até comentei com o pessoal, falei, putz, pessoal, eu tô achando que é melhor esperar sair do caixote. Só que dentro da formação desse movimento, desse caixote, tá? Ele deixou um pivô clássico dentro dos 2 minutos. E o que eu comentei com o pessoal é, esse pivô clássico que ele deixou aqui, repara que você tem a impulsão, barra com máxima e mínima, seguindo aqui a movimentação da direção do mercado, o pullback máxima e mínima menor, no caso aqui maior, e o retorno. É um pivô clássico, tá? Ele não é um pivô mandatório, mas ele é um pivô opcional, que aí projetaria esse movimento para baixo, ele conseguiu bater todos os seus alvos aí de venda nessa movimentação do dólar, tá? Logo depois, aí a gente falou, não, agora já tem que ir para os 5 minutos mesmo. E ainda para os 5 minutos, a gente percebeu o seguinte, tá? Ele teve uma movimentação de impulsão forte e fez um pullback na 9. Com esse movimento aqui na 9, tá, pessoal? A gente viu um pullback pela média móvel de 9 e dava contexto aqui, ó, para uma movimentação de baixo dessa trick entry ou ainda do pivô maior, né? Então aqui dentro ela deixou uma trick entry. Até foram os alunos do projeto que me alertaram aí da trick entry, porque eu até passei batido pela trick entry. Eu estava de olho aqui nesse pivô de baixo como o power da 9, tá? Mas dava para antecipar a trick entry e aí você garantiria o alvo do qual ele não pegou, né? Esse trade para ele aqui do power da 9, no final ele sairia estopado. E a gente estava acompanhando, viu que não estava indo no mercado, a gente falou, vamos sair no 0 a 0. Mas senão ele sairia estopado dessa movimentação.
Depois de ter feito o power pela 9, você pode esperar um power pela média móvel de 20, que foi até um dos motivos que a gente comentou com o pessoal para sair. Falei, ó, pessoal, sai aqui, se ele voltar, você entra como formato de power na 20, paga o pedágio e volta para o trade. Só que aí ela fez aqui uma volta em V, né? Então ela fez um pivô contra num afastamento inferior. Esse afastamento inferior, para quem entrou, estava mais do que correto esse tipo de trade. Eu não tomei a atenção necessária na hora para ter visto isso. Então, a gente, dentro ali do projeto, a gente acabou buscando esse tipo de operação depois. Ela rompeu a resistência, fez o pullback na média móvel de 9, aí a gente marcou esse topo aqui, que foi deixado, tá? E aí, quando ela trouxe a entrada aqui, aí sim, foi onde a gente viu o padrão de compra mandatório dentro do afastamento inferior, e aí projetamos o alvo para cima. Esse trade deu calor, né? Porque na barra 33 ela voltou com muita agressão, barra 34, aí a gente começou a ficar com medo, ficou muito próximo aí de atingir nosso stop que estava aqui no 31, a gente decidiu sair no 0 a 0 quando teve a oportunidade. E logo na sequência ele estourou para cima, tá? Isso daí vai uma lição, né? Que às vezes é melhor não mexer no trade system e deixar rolar. Em todo caso aí, tá, pessoal? Esses movimentos em geral dentro do mercado, a gente viu aí o contexto dele, que foi muito bom para o dia de hoje. Seguindo aqui na movimentação do dólar, aí depois a gente saiu, a gente encerrou ali pela parte da manhã, tá? Já tinha pego os bons movimentos, mas seguindo aqui a movimentação do dólar, repara como ele rompe a média móvel de 20, barra 55 não tem máxima e mínima maior que no anterior, barra 57, máxima e mínima maior que o anterior, marca a mínima do 56, vai indo candle a candle, olha pessoal, está acima da 20, rompeu a 20. No que ele rompe a 20, ó, máxima, vai marcando as máximas e mínimas de cada barra. A primeira barra que dá máxima e mínima maior que o anterior, você marca a mínima dela, a mínima da barra anterior, que é o pullback. E aí, rompendo ali, ele abre um padrão. Então, trouxe o rompimento aqui pelo candle 59, stop ali pelo candle 58, projeto pivô de baixo. Bateu o primeiro alvo, protejo no 0 a 0. E aí, faço o segundo aqui sem bater na 20? Não. Por quê? Porque o primeiro está aqui, ó. O primeiro, ele bateu na 20? Não. Então, o segundo tem que bater na 20, tá? Então, nesse caso, o segundo aqui não validaria aqui uma entrada, a não ser que batesse na 20. Se bate na 20 e rompe o fundo, aí eu posso pensar em fazer esse trade, embora esse aqui ele agrediu um pouco mais forte a média móvel de 20, mas daria certo. Tá rompendo a 20 agora aqui. Se fizer o primeiro pivô, ele tem reversão, tá? Esses são os movimentos do índice do dólar. E a gente teve na movimentação de hoje ainda um contexto aqui dentro do Nasdaq Futuro, só que, infelizmente, ele acabou por um trade aí não ajudando muito no pregão de hoje. Né? A gente viu aí de manhã o Nasdaq Futuro, tá, pessoal? Ele trazendo aqueles contextos de trade de abertura, aonde ele deu na primeira barra de ignição, ele rompeu esse topinho aqui, tá? E aí tinha um stop no fundo. Dessa movimentação toda aqui, ele acabou sendo estopado. Aí nós vimos uma volta em V, colocamos um alvo parcial, ele chegou até a pegar o primeiro alvo ali, e nós tínhamos um alvo mais para cima, que era aqui, ó, nessa região. Não pegou, tá? E depois aqui, aí pivô de baixo, poderia estar trabalhando nesse pivô de baixo tranquilamente. Mas o Nasdaq aí na parte da manhã estava um pouco errático, porque o mercado americano, pessoal, ele está com o viés mais para o lado positivo e não para o lado negativo. E como hoje está caindo, então foi um pouco estragado o movimento. Amanhã, subindo o mercado americano, a gente tem padrão aí para compra dentro dele, ok? Então é isso, pessoal. Esses são os movimentos aí, índice dólar e sucessivamente. Valeu, pessoal. Grande abraço para vocês e até a próxima. Não esqueçam de deixar o like aí para mim. Grande abraço.